Olá, gente. Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, professor de matemática do nono ano C. E hoje estou gravando aqui um vídeo, para servir como um resumo da nossa aula de número 11, tá? Então o vídeo de hoje é resumo da nossa aula de número 11. E o que vai acontecer, a aula essa que vai acontecer, olha, lá no dia 3 de maio, tá? Então essa aula aqui é um resumo da aula que vai acontecer, esse vídeo aqui é um resumo para a aula que vai acontecer no dia 3 de maio. E nessa aula eu vou falar um pouco sobre equação do segundo grau. Esse é o foco da aula, falar sobre equação do segundo grau. Então vou começar aqui o vídeo, explicando um pouco o que é a equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau ela é uma equação que pode ser escrita desta forma aqui, olha. Um número a vezes o termo x ao quadrado mais um número b, que multiplica vezes o termo x, mais um número c, que fica sozinho, tá? Então, é um número, uma equação do segundo grau é uma equação desse tipo aqui. Um número que multiplica o x ao quadrado, mais outro número que multiplica o x, mais um número sozinho, igual a zero. Uma equação do segundo grau é uma equação que pode ser escrita dessa forma. Esse a, esse b e esse c são números, que multiplicam o x ao quadrado, o x, e que ficam sozinhos. E que fica sozinho, tá? Nessa ordem. E só uma atenção, para ser uma equação do segundo grau, esse a, o número que multiplica o x ao quadrado, ele sempre tem que ser diferente de zero. Ele nunca pode ser zero. Bom, não tem problema se você não entendeu isso aqui. Eu vou dar um exemplo, vou dar exemplos do que são e do que não são equações do segundo grau. Por exemplo, essa equação, 2x ao quadrado menos 5x menos 10, esta equação aqui, 2x quadrado menos 5x menos 10 igual a zero, esta equação é uma equação do segundo grau, porque eu tenho um número multiplicando x ao quadrado, que eu chamo de a, tá? Eu tenho um outro número, que é o menos 5 aqui, multiplicando x, que eu chamo de b, e um último número que fica sozinho, que eu chamo de c, beleza? Então essa equação é uma equação do segundo grau, porque eu tenho um número multiplicando x ao quadrado, e depois outro número multiplicando x, e outro número, que fica sozinho, certo? Essa equação é uma equação do segundo grau. Ela tem um número que multiplica o x ao quadrado, um número que multiplica o x e um número que multiplica o que fica sozinho, tá? Então, olha, essa equação é uma equação do segundo grau, sendo que a letra a lá, aquele apelido, esse a é um apelido que eu dou para o número que multiplica o x ao quadrado. O número que multiplica o x ao quadrado, que eu apelido por a, é 2. O número que multiplica o x, que eu apelido por b, é menos 5. E o número que fica sozinho, que eu chamo de c, que eu apelido por c, ele vale menos 10, tá? Então essa é sim uma equação do segundo grau, porque é desse formato aqui, olha. Tá? Perdão, tem o igual a zero também. Então essa é uma equação do segundo grau. Vamos ver um outro exemplo. Esta equação aqui, ela é uma equação do segundo grau? Ela não é uma equação que tem um número multiplicando x ao quadrado. Essa equação, ela não é igual a essa, O que difere as duas, O que difere as duas é que na equação do segundo grau, eu tenho sempre um número que multiplica o x ao quadrado e esse número não é zero, tá? Esta equação aqui, 2x menos 1 igual a zero, ela não é uma equação do segundo grau, porque ela não tem esse termo aqui que está circulado, ó, que eu deixei circulado em vermelho aqui. Ela não tem um número diferente de zero multiplicando x ao quadrado, tá? Ela não tem o termo em x ao quadrado. Como ela não tem o termo x ao quadrado, ela não pode ser uma equação do segundo grau, tá? Ó. Então ela não é uma equação do segundo grau, faltou o grau aqui, ela não é uma equação do segundo grau, 2x menos 1, porque ela não tem o termo x ao quadrado, tá? Ou seja, a mesma coisa que dizer que quem está multiplicando x ao quadrado é zero, porque a hora que eu multiplico por zero ele some, Mas isso não é tão importante nesse momento. O que é importante é perceber que essa equação não é do segundo grau, essa equação não é do segundo grau,
porque ela não tem o termo x ao quadrado, tá? Para ser uma equação de segundo grau, tem que ter o termo x ao quadrado. Aí há uma pergunta aqui, né? Um exercício, que inclusive está no livro. Pergunta assim, quais equações abaixo são do segundo grau? Esta equação aqui, x mais 5x ao quadrado igual a 2, será que ela é do segundo grau? Antes da gente responder se essa equação é do segundo grau, a gente primeiro, né, tem que deixar, né, tudo de um lado só, tá? Como assim tudo de um lado só? A gente vai deixar todos os números que não são zero, né, dessa equação do lado esquerdo. Então eu tenho que tirar esse 2 daqui, né? Antes da gente responder se é do segundo grau ou não, a gente sempre faz isso, né? Deixa tudo do lado esquerdo, tá? Deixa todos os números, né, todos os objetos do lado esquerdo, tá? Então eu tenho que tirar esse 2 daqui, porque não tá tudo do lado esquerdo. Eu tenho que tirar esse 2 daqui. Para tirar esse 2 daqui, como ele está positivo, né, ele vem para esse lado aqui negativo, ele vem menos 2, tá? Então aí a equação fica x mais 5x ao quadrado menos 2 igual a zero, tá? E aí eu posso rearrumar isso primeiro colocando o termo x ao quadrado, eu posso primeiro colocar 5x ao quadrado, depois eu coloco esse x aqui que é positivo, então mais x, e por fim eu coloco esse menos 2 aqui, para tentar ajeitar daquele jeito lá, né, da equação do segundo grau. E aí, agora, olhando dessa maneira, essa equação é do segundo grau? Ela é a mesma que essa primeira aqui, ó, só está mais arrumada. Essa equação é do segundo grau? É, porque, olha, ela tem um termo que multiplica o x ao quadrado, que é o a, tá? Então, o a, nesse caso aqui, é igual a 5. Ela tem um número que multiplica o x, não aparece, né, mas quando não tem nada na frente da letra, tem, na verdade, o 1. Tá? Então, o b aqui, que é o número que multiplica o x, é 1. E ela tem o termo que fica sozinho, né? Que no caso aqui o termo que fica sozinho o c é o menos 2, tá? A é quem multiplica o x ao quadrado, b é quem multiplica o x e c é quem fica sozinho, tá? Todos eles, a, b e c, são sempre números, tá? Então essa equação é uma equação de segundo grau, porque ela tá daquela maneira. Tem um número que multiplica o x ao quadrado, um número que multiplica o x e um número que fica sozinho. Beleza? Então olha lá, essa equação é do segundo grau. Pois ela é equivalente, né? Essa equação aqui, que era a equação original, ela é equivalente a essa. Tudo que a gente fez foi passar o 2 para o outro lado. Né? Quando eu passo o 2 para o outro lado, né, é claro que aqui fica zero, porque não vai ter nada. Tá? Então, eu passei o 2 para o outro lado, né, aqui. A única diferença foi que eu passei o 2 para o outro lado e igualei a zero, que aí não vai ter mais nada do lado direito. Se eu tirei o 2 dali, não tem mais nada, tem zero. E aí essa equação aqui claramente é do segundo grau, o a é 5, o b é 1 e o c é menos 2, tá? Então é uma equação do segundo grau sim, porque ela tem termo x ao quadrado também, essa é uma outra maneira de perceber. Agora essa equação aqui, gente, 7,5x mais 1 igual a 21x, será que ela é do segundo grau? Bom, vamos lá. Eu já vou trocar esse 7,5x por 3,5, tá? Porque 7 dividido por 2 é 3,5. Então fica 3,5x mais 1 igual a 21x. E aí a gente passa tudo para o lado esquerdo, né, para verificar se ela é uma equação do segundo grau ou não. Ou seja, esse 21 ele vai para esse lado negativo, tá? Então ele vai menos 21x. E aí a equação fica 3,5x mais 1 menos 21x. E como o 21x saiu dali, ele veio negativo, vai ficar zero, né? Não vai ter nada, não vai sobrar nada. Eu posso juntar o 3,5x com o menos 21x. Se eu tenho 3,5 e devo 21, eu fico devendo 17,5x. E aí mais 1 igual a zero. Agora sim, eu deixei tudo do lado esquerdo e fica claro que essa equação não tem termo x ao quadrado, né, gente? Menos 17,5x mais 1 igual a zero. Não tem termo x ao quadrado. Então ela não é do segundo grau, tá? Não tem termo x ao quadrado. E é isso que eu escrevo aqui, olha. Ela é equivalente a menos 17,5x mais 1 igual a zero. E, portanto, ela não é uma equação do segundo grau, porque ela é equivalente a essa aqui, que não tem termo x ao quadrado. Tá? Então é isso. A gente deixa tudo do lado esquerdo para verificar se é ou não uma equação do segundo grau. E aí, para finalizar, gente, a gente vai falar
O que é uma equação do segundo grau completa ou incompleta, né? Bom, uma equação do segundo grau ela é incompleta, gente, quando pelo menos um dos seus coeficientes b ou c, né? Quando pelo menos um dos números que multiplica o x ou o que fica sozinho, eles são zero. Tá? Então, para ser uma equação do segundo grau incompleta, eu preciso que o b, o número que multiplica o x, ou o c, o número que fica sozinho, seja zero. Tá? Para ser uma equação incompleta, ou o b ou o c tem que ser zero. E aí tem um exercício aqui, olha, que também é um exercício do livro, que ele fala assim: indique os coeficientes, né, as letras, né, os coeficientes são as letras, A, B e C, indique os coeficientes de cada equação e classifique-as em completa ou incompleta. Então aqui, olha, nessa equação, não aparece mais quem multiplica o x ao quadrado, é 1, ou seja, o A é 1. Aqui, quem multiplica o x é o 2 positivo, então B igual a 2. E quem fica sozinho, que no caso é o C, vale menos meio. Tá? Então, o A é 1, o B é 2 e o C é menos meio. Ok? Então, aqui vejam que nem o B e nem o C são zero. Eu tenho o termo em x e tenho o termo sozinho. Tá? Eu tenho o termo que multiplica o x e eu tenho o número que fica sozinho. Então, essa equação não é uma equação incompleta, ela é uma equação completa, tá? Porque ela tem o termo em x, tem o número que multiplica o x, não é zero, e tem o número que fica sozinho também, tá? Então ela é completa, ela tem todos os coeficientes aí diferentes de zero. Então, olha, o A é 1, o B é 2, o C é menos meio, como a gente tinha dito. Então a equação do segundo grau ela é completa porque os seus coeficientes, B e C, eles são diferentes de zero, né? O B não é zero, eu tenho o termo em x, olha, eu tenho aqui o termo em x, e eu tenho também o termo que fica isolado, sozinho. E aí, para finalizar, gente, essa equação, menos x² mais 4, né? Quem que é o A, né? Quem que é o número que multiplica o x? Não aparece, mas tem o 1 aqui na frente. Então, o A, na verdade, ele é menos 1, ele é um negativo, porque é menos x². O A é menos 1. O B, gente, é sempre o número que multiplica o x. Mas tem termo em x aqui? Não tem, se vocês prestarem atenção, só tem o x² e depois vai para o número que fica sozinho. Como não tem termo aqui em x, eu digo que o B é zero, tá? E o C é o número que fica sozinho, é o 4. Ou mais 4, tanto faz. Essa equação, ela é uma equação incompleta, gente, porque ela não tem o termo em x, o B é zero. Ela não tem, vocês estão vendo que não tem o x? O x sozinho, aquele x que não tem expoente? Não tem, então ela é uma equação incompleta, tá? Olha, é isso que eu falo aqui. O A é menos 1, o B é 0, o C é 4, como a gente havia discutido, e por isso a equação do segundo grau é incompleta, porque o coeficiente B é 0. Ou seja, né, porque ela não tem o termo em x. Beleza, gente? Esse então é o resumo da aula. Qualquer dúvida podem me perguntar. Assistam também a aula do dia 5, né, a aula 11, que é do dia 5. E até uma próxima, pessoal.